Estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente vai para um tema aí mais geopolítico da América Latina. A gente vai falar hoje sobre o México em rebeldia. E para conversar sobre isso eu tô aqui com o João Branco, camarada aqui que é pesquisador do GPEL, que é o Grupo de Pesquisa de Educação, Poder Político e Lutas Sociais da USP. Ele é professor também de História e Sociologia. E tô aqui com o meu assistente hoje, Eduardo Cunha. Não é o Eduardo Cunha que vocês estão pensando. Direto de... É o Eduardo Cunha da esquerda, e não é Eduardo Cunha... Direto de Curitiba, hein? Aí sim, hein? Ó, a Lava Jato pode passar longe aqui, ó. Não precisa vir aqui não, hein? Valeu aí, João, por ter colado aí pra trocar essa ideia com a gente. Opa, valeu. Eu que agradeço aí o convite de vocês e vamos nessa aí. Bom, começando, para falar sobre o México, a gente tem que falar sobre o presidente novo aí, né? Que é o López Obrador, que é um presidente não sei se pode ser esquerda ou centro-esquerda, aí o João vai falar melhor pra gente. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os limites, né? A crítica à democracia burguesa, que a gente já aqui no Brasil e em outros lugares da América Latina, a gente já passou por isso, né? De subir um governo de esquerda e ver que a conciliação nos leva a vários problemas, né? Aí agora o México chegou a isso um pouco depois. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, de novo, né? Agradecendo. Eu acho que difícil dizer que é novo e difícil dizer que estamos vendo a esquerda no poder. Eu acho que no caso do México, bom, assim como aqui no Brasil, isso não aconteceu de verdade, né? Bom, sobre o López Obrador, também analisando esses primeiros 2 meses que ele está, 2, 3, ele começou finalzinho do ano passado, dezembro, vai dar uns 4 meses quase de governo López Obrador. E enfim, só quem se iludiu muito é que pode estar surpreso com o que vem sendo conduzido. Vou resgatar aqui a ideia de um professor, Carlos Aguirre Rojas, né? Quando da eleição do López Obrador, mas antes dele assumir, ele já chamava o López Obrador de a versão desbotada do primeiro governo do presidente Lula, né? Ave Maria, se é desbotada disso, imagina. E acho que nesse desbotado aí a gente pode dar, assim, tonalidades bem fortes de violência. O López Obrador, acho que vamos reconstituir um pouco, resgatar também todo o processo de eleição dele, que já se deu num contexto de um embate grande com movimentos sociais, em especial com os zapatistas, por conta da campanha da Marichuy, pela convocação do Congresso Nacional Indígena, né, do chamado à participação do Congresso Nacional nas eleições presidenciais de 2018 no México, tendo como a Marichuy a porta-voz do Congresso Nacional Indígena, do CNI. E esse já foi um momento que acho que bem grave, assim, de muito embate, muitos ataques, né? Ataques racistas, eu acho, inclusive, de parte dessa esquerda governista, né? Vamos chamar assim, para chamar de esquerda, vamos chamar de esquerda governista, contra o movimento indígena reunido em torno da Marichuy. E ali já se revelava incômodo, porque o CNI, em seu projeto de conduzir, né, de alcançar a campanha presidencial, era justamente obter mais um espaço de veiculação do genocídio. Vamos falar com palavras, né, mais claras. A veiculação do genocídio indígena que está em curso no México. E o CNI, só para quem não conhece, o que seria a sigla CNI? Congresso Nacional Indígena, né, reúne
grupos, etnias indígenas de todo o México, representantes, conselhos que, enfim, tratam de tomar suas deliberações, né, em conjunto, em coletivo, no âmbito desse congresso, que se reúne com uma certa regularidade. Então, o Conselho Nacional Indígena, eles tiraram essa proposta de fazer uma campanha, uma anticampanha, né? E o objetivo dessa anticampanha veio nesse contexto da guerra de extermínio contra a população, contra os povos originários do México. Acho que essa é a questão central e foi totalmente distorcida, deturpada, detonada por essa esquerda partidária governista que via nesse passo do CNI junto com o exército zapatista, né, uma ameaça, né? Uma ameaça para se consolidar como hegemonia no campo anti-PRI, né? Contra o PRI. Vale a pena contextualizar também, partir, né, o PRI do Henrique Peña Nieto, presidente fanfarrão, já responsável antes, em 2006, pelo massacre em Atenco. No governo dele, no sexênio dele, que a gente chama, né, lá são 6 anos de presidência, ele foi o responsável pela proposta do Pacto pelo México, que foi uma reunião dos grandes partidos em torno de uma reforma agressiva, neoliberal, no México. E em seu governo teve o caso trágico de Ayotzinapa, né, entre outras tragédias, né. Ayotzinapa, inclusive, ainda estamos no mesmo espaço, né, nos faltando esses 43 estudantes. Bom, então, nesse contexto, nesse embate, né, entre povos originários, mais especificamente, tentando levar para outras instâncias a sua denúncia da guerra de extermínio contra, né, essa ameaça sentida pelos partidários de López Obrador, que eles tinham entendido que pelo desgaste do Peña Nieto tinha finalmente chegado a hora da vitória de López Obrador depois de 2 tentativas, né? Ele tentou 2, perdeu, foi derrotado. Essa estava muito evidente que ele ia vencer e acharam que com essa entrada do movimento indígena, né, em escala nacional, seria uma ameaça. Então, antes mesmo da eleição do López Obrador, já teve esse embate. Bom, López Obrador é eleito, né? O CNI não consegue nem fazer a Marichu se candidatar. Não era o objetivo de vencer a eleição, com certeza, mas era o objetivo conseguir a candidatura para levar essa questão. E o López Obrador vence com uma proposta que está sendo aplicada, né? Ele fez uma proposta chamada de Quarta Transformação. O que é a Quarta Transformação no México, né? A primeira grande transformação, eles dizem que são as mudanças sociais por conta da independência mexicana. Depois veio uma segunda onda pelas reformas, né, no final do século XIX, implementadas por Benito Juárez, né, o grande benemérito mexicano, com as suas leis de reformas, enfim, um projeto de modernização mexicano. A terceira, a Revolução Mexicana. E agora, na quarta transformação, o López Obrador vem trazendo na sua bagagem essa promessa de transformar radicalmente o México. O que significa isso? Significa um avanço feroz do que a gente chama de capitalismo extrativista, né? Um capitalismo extrativista. Então, o projeto do López Obrador dá uma nota, né, uma conotação de um México que avança muito, que se moderniza, que evolui, ele imprime a sua marca e essa marca vai ser ao custo da conquista dos territórios, hoje ainda dos povos originários mexicanos, das populações indígenas principalmente. Bom, vamos aí ouvir a primeira música, depois de ouvir aqui um pouquinho da introdução. Hoje a gente vai fazer uma playlist só com bandas mexicanas, como não podia deixar de ser, né? E a primeira banda que a gente vai ouvir é o Molotov, com a música Nostradamus Mucho, e depois a gente volta aqui com o João para continuar essa conversa.
de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o João Branco, trocando uma ideia sobre o México em rebeldia, o contexto mexicano atual. Tô aqui com o meu assistente secretário Eduardo Cunha, que levantou a mão e quer fazer uma pergunta aqui. Aproveitando que você abordou agora há pouco, João, queria que você comentasse dentro desse programa do López Obrador de se basear no capitalismo extrativista, que você comentasse de um projeto específico dele, que é o Tren Maya. Sim, era exatamente estava chamando exatamente para entrar no Tren Maya e em outros casos, né? Outros projetos recentes. O governo López Obrador, então, é um governo de megaprojetos, a gente chama assim, de abertura completa, né, do território mexicano para a entrada desses grandes mega empreendimentos capitalistas, no qual o Tren Maya é essa proposta, né, de um trem turístico com largo trajeto, vai percorrer por volta de 2, 3, 4 estados, né? Percorre Yucatán, atravessa Chiapas também, um pouco de Quintana Roo, com o objetivo de crescer, né? Sempre assim, né? Um polo turístico que vai gerar muitos empregos e atrativos de investimentos, né? De recurso. O turismo vai trazer muitos dólares, muitos pesos mexicanos para aquela região e é sempre a tara do desenvolvimento, né? Uma busca frenética pelo crescimento que justifica as maiores barbaridades. Então, o Tren Maya vai acabar recortando, invadindo territórios indígenas, terras indígenas. O que significa? Despojo, né? Expulsar da terra essas comunidades. Para onde elas vão? O que vai acontecer? Isso vem sendo pormenorizado por conta das vantagens que o crescimento econômico traria para esses locais. E, enfim, há uma polêmica grande, né? Os movimentos indígenas dessa região estão bem organizados e enfrentando a proposta do Tren Maya. Não há um consenso. O que há é o López Obrador tentando se valer de um mecanismo que ele diz constitucional, a gente precisa até checar, né, se é isso mesmo, onde há uma consulta popular. E dentro dessa consulta popular, verificar se a população apoia ou não o megaprojeto do Tren Maya. A questão é que na vida não se consulta, né? A vida não se consulta e a terra, o acesso à terra originária, né, garantida para os povos originários, não deve ser colocado em consulta de forma alguma. Outro projeto, megaprojeto, também deu estardalhaço, uma história terrível também em Morelos, né? Agora, né, recentemente, completou um mês recentemente. Há um projeto da construção de uma grande termoelétrica no estado de Morelos, que é um estado pequeno, muito próximo à cidade do México. É o estado, né, da Revolução Zapatista, da Revolução Mexicana mesmo, a Revolução Zapatista, a primeira. É o estado de Zapata, de Emiliano Zapata, portanto. E a termoelétrica também nos mesmos moldes, né? Despojando completamente as comunidades tradicionais. Um ativista social, né, Sami Flores, que inclusive interpelou López Obrador contrariamente à instalação dessa termoelétrica. Ele foi assassinado faz pouco mais de um mês. Então, quer dizer, um México que, no seu processo eleitoral, um México ferido, que de alguma forma se colocou a pensar sobre isso, quantidade de ativistas políticos assassinados, jornalistas, né? Uma guerra de extermínio voraz. Nada disso, a eleição de López Obrador já mostrou que não vai trazer grandes diferenças nesse sentido, né? Ativistas políticos continuarão, sim, sendo assassinados e povos originários correndo muito risco de serem despejados da terra. Oaxaca, a gente daqui a pouco vai chegar em Oaxaca, também um espaço alvo principalmente de empresas de mineração e de energia eólica também, na instalação daquelas grandes hélices eólicas, etc., que, enfim, as pessoas falam que é energia limpa, né?
Então coloca uma hélice eólica na sua casa, né, e vê se não vai arrebentar com a sua forma de viver. É basicamente isso. Então é um governo que pretende apoiar todos esses megaprojetos, e com isso o despejo é brutal. Bom, vamos ouvir aí mais uma música, mais uma banda mexicana. Agora a gente vai ouvir a banda Cremalheiras com Em Todos os Lados. E aí a gente volta aí para continuar essa conversa sobre o México. Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente tá falando aqui hoje sobre o México em rebeldia, falando um pouco sobre o contexto desse país aí atualmente. João, você tava aí falando, a gente tava conversando aqui em off. Eu queria que você falasse um pouco, porque você disse que tem um professor que fala que o Obrador é o Lula desbotado, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, porque o Lula e o PT aqui tem um movimento social, tem uma base social, né? Burocratizou vários movimentos sociais, mas tem essa força. E o Obrador, eu queria saber como que ele lida, né, com a esquerda e os movimentos sociais lá, se ele tem essa mesma base ou se não, se ele surgiu meio que do nada. Então, ele surge muito mais da burocracia partidária, eu diria. O López Obrador, ele vem de uma... Ele era do PRI, né? Lá atrás, 30, 40 anos atrás, ele é formado no PRI, sai rapidamente do PRI e vai pro PRD, que numa comparação muito grosseira se falava, né, se vinculava a um PT brasileiro. Eu acho que ele estava mais para um PDT brisolista, até pela figura do seu líder, que era o Cuauhtémoc Cárdenas, né, muito parecido com a figura do Brizola, eu acho mais parecido com o Brizola do que com o Lula. Enfim, então não parece que ele vem, né, não tem essa trajetória do Lula de ter vindo do movimento sindical, né, de um movimento social e depois ingressado em partidos políticos. De qualquer forma, ele herda o que seria a esquerda partidária mexicana, sim, e se elege governador do Distrito Federal. E com isso ele se projeta, né, como um presidenciável. Então isso no começo do século XXI. Ele é eleito e para 2006 ele se projeta como o grande presidenciável que reuniria essa esquerda para finalmente chegar, né, à presidência mexicana, algo que não
algo muito raro. Mas acho que a gente tem que, né, tomar os cuidados. O Aguirre Rojas, acho que ele fala bem, versão desbotada do Lula, até por conta disso. Acho que até demarcando essas diferenças com a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. De qualquer forma, ele nesse processo, como existia realmente essa expectativa de que finalmente ele pudesse, né, o PRI pudesse ser tanto o PRI quanto o PAN, que é o partido bem de direita mexicano, né, o único que tinha sido eleito além do PRI depois da Revolução Mexicana. Essa perspectiva de derrotar esses dois partidos era muito forte, então o López Obrador ele conseguiu, mesmo entre quem não milita por ele, pelo Morena, que é o partido do López Obrador, ou do PRD, ele conseguiu atingir, né, uma votação expressiva, angariar esses votos, digamos que menos um voto no López Obrador e muito mais um voto de repulsa ao PRI, ao PAN, né? Acho que esse foi mais o que explica essa vitória arrasadora dele. Ele também contou com a participação de antigos burocratas priistas, nas pontas, né? Ali nas pontas onde se faz a campanha eleitoral mesmo, muito insatisfeitos com a tecnocracia do Peña Nieto, passaram a operar para López Obrador, né? A eleição também se ganha assim, com esse trabalho de burocratas lá nos fundões, e essas pessoas trabalharam para López Obrador, então ele contou com isso também. Ele conseguiu se valer de um momento bem particular e bem especial para vencer essa eleição, mas acho que não teve, principalmente nos movimentos, né, indígenas, com certeza ele já não teve tanto apoio assim, mas o apoio que teve, setores burocratizados de sindicatos, essa parte com certeza fechou com ele e o apoia, até porque é uma questão de acessar as estruturas de poder do Estado, né? Quem não quer desses sindicatos burocratizados se transferir para esses, fazer da sua atuação sindical um conduto, né? Uma ponte para acessar os corredores, os bastidores do poder. Então ele com certeza teve esse apoio da burocracia, assim, mas dentro de movimentos sociais, digamos que foi algo mais assim na perspectiva de finalmente tirar o PRI e o PAN. Então agora vamos ouvir mais uma banda aí, os Borrachos do Dresden Wolves, camarada que veio no Brasil 2 anos atrás, tocando a música No One. Aí a gente vai pro intervalo e volta para continuar essa conversa aí com o João e com o assistente Edu.
volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está falando aqui sobre o México em rebeldia, sobre a conjuntura mexicana aqui nesse começo de 2019, com o João Branco, com o assistente Eduardo Cunha, e chegou um outro assistente aqui, o Renato, então tô bem assessorado aqui hoje. E, João, queria agora entrar na parte da rebeldia, né? A gente falou do México, da conjuntura, agora a parte rebelde. Eu queria que você falasse como que estão os neozapatistas, que é a EZLN, né, no caso, dentro desse processo aí, dessa ascensão dessa esquerda pelega aí. Se é que dá pelego, acho que é até um elogio, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Cara, olha, de pelego pra peleguismo pra mais, desbotado, né? Que é pior aí. Peleguismo desbotado, total. Às vezes não dá nem pra dizer que é traidor, né? Porque, enfim, acho que quem nunca tava do nosso lado, né? Exatamente, né? Já, isso foi dito. Eu acho que para falar de zapatistas, né, de movimentos indígenas, né, povos originários, a gente tem que levar muito, muito em consideração essa questão da guerra de extermínio, desse momento de gestão de barbárie mesmo. Quer dizer, na verdade, o López Obrador ele vem de uma proposta de gestão de barbárie que vai se transformar numa barbárie de gestão mesmo. Esse é o sentido da coisa toda. Vamos recuperar também, no caso dos zapatistas, né, do exército zapatista, o que eles têm falado desde os idos de 2013, 2014, né, que eles costumam dar o nome de tormenta, né? Tormenta, que seria essa tormenta, essa nova etapa capitalista, né? Capitalismo extrativista, digamos, de guerra total contra os povos originários mexicanos. Eu acho que isso é muito importante. Não que não existisse antes, óbvio que não, né? Eles são o resultado disso, né? Dessa guerra que nunca acabou. Mas eles mesmos fazem questão desde 2014 de chamar a atenção para como se o capitalismo tivesse resetado algumas das suas práticas, voltado um pouco para suas origens, né? Que é o da acumulação originária, acumulação primitivista, que é o quê? Uma questão de conquista de território, né? É disso que se trata, né? Uma guerra total por conquistar territórios, o que estava um pouco menos intenso, agora intensificou demais. Então, quando se lança essa campanha do CNI, né, com a Marichuy como a voceira, né, a porta-voz do CNI, eu acho que vem nesse contexto muitos assassinatos, né? Teve assassinato do professor Galeano em 2014 também, tem no contexto de Ayotzinapa, tem toda a guerra contra as drogas, né, a guerra contra as drogas lançada por Felipe Calderón, que é um desastre completo, né? Só aumentou muito os índices de homicídio, de feminicídio principalmente. Então, o México, outra questão que também é importante falar, né? Então, de um lado, essa barbárie, né? A gente precisa incorporar a barbárie nas nossas análises e entender que os passos dados por movimentos sociais também são dados em função da intensificação da barbárie. Eu acho que também no México a gente tem que considerar bastante a questão do autogoverno e da auto-organização. Isso até engraçado, até num bar eu vi isso, né? Engraçado, você entra num bar no México e consegue escutar coisas desse tipo, né? Não, conversando um pouco, e aí, mas como é que você acha que vê a situação política no México e tal? E aí o cara, olha, meu, aqui já existe meio que já se há meio que essa noção, né? Essa sensação, essa convicção de que o Estado é completamente incapaz, né? O Estado é incapaz e o Estado é violento. Ele existe para ser violento. Acho que aqui no Brasil isso é bem diferente, né? Ainda há uma crença no mito do Estado como o gestor das políticas públicas, né? O Estado como promotor de serviços, de acesso, de melhoria de condições, que acho que no México está se perdendo já completamente. E na carona dessa ideia, aquela questão de que, assim, trata-se da população se auto-organizar. Então,
a imagem, né, o imaginário político e as práticas políticas de auto-organização, de autogestão no México são muito mais sólidas, são muito mais espalhadas, né? O Aguirre Rojas também fala isso, né? O México é um país onde a revolução irá acontecer porque os seus sintomas já podem ser sentidos, vistos. Esse sintoma é a auto-organização. Auto-organização política, auto-organização comunitária. Digamos que não é um corpo estranho como aqui no Brasil, né? É tão difícil a gente conseguir, né? Desenvolver, né? Tocar, levar à frente as nossas práticas de autogoverno. Então, um movimento indígena, né? Os zapatistas apontam tanto, né, as suas críticas à esquerda governista de López Obrador por ter essa convicção de que não iam fazer grandes transformações. Mais do que isso, né? Seria até aquele fenômeno que a gente chama de gatopardismo, que é o gatopardismo, aquele conceito bem antigo, né? Daqueles de quando mudar para que tudo continue como está. O López Obrador, ele é exatamente essa figura, né? Ele carrega um simbolismo de mudança, mas tudo vai continuar como está. E os zapatistas, entre outros movimentos, tinham plena noção disso há muito tempo e mantiveram as suas críticas ao López Obrador antes mesmo de começar as campanhas presidenciais. Quando o López Obrador é eleito, eles soltam um comunicado, né, aquele da finca, né, a finca propriedade, né, de que os capitalistas eles querem converter o mundo numa grande propriedade e os governos são só os capatazes dessa grande propriedade, aqueles caras que vão, os antigos capitães do mato, né, os carcereiros da prisão, os caras que fazem o sistema funcionar na base da porrada. Então, acho que por isso também há uma dúvida. Quer que eu coloque aqui a dúvida que a gente falou em off ou você vai fazer essa pergunta ainda? Pode colocar. Essa é a questão para se falar mesmo. A pergunta em off é sobre a CNI, né, que é o Congresso Nacional Indígena, e o comunicado de participação no processo eleitoral como propaganda, né? E até que ponto os zapatistas apoiaram ou eles só seguiram o que foi decidido coletivamente no Congresso. A gente está trocando essa ideia aqui. Aí vamos falar em on agora. Digamos que a proposta foi zapatista, né? A proposta de lançar uma candidata foi zapatista, levada para o Congresso Nacional Indígena e aí ali foi aprovada e incorporada como uma questão do CNI. Mas surgiu sim nas comunidades zapatistas, nas fileiras zapatistas, que surge a ideia de lançar, de partir para a campanha eleitoral mesmo. Eu acho que eu não vejo como uma guinada do movimento zapatista. Eu não vejo mesmo, de forma alguma. Acho que isso foi muito debatido, né? Enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado com posições muito estanques, ainda mais à distância, né? À distância fica tudo muito mais difícil da gente fechar a questão, fechar um conceito. Acho que é muito mais uma questão de dar uma resposta até uma avaliação conceitual, uma avaliação geopolítica, uma avaliação, né, do momento, da conjuntura política, e de que era importante utilizar. Se em 2006 foi se criada uma ideia de anticampanha, que foi a outra campanha, que ali já produziu um rancor imenso de López Obrador e dos López Obradoristas contra os zapatistas, porque disseram que os zapatistas fizeram o trabalho da direita. E aliás, me permite só esse parênteses, é engraçado, né? Assim, eles abrem o governo para, assim, o governo do Morena, né? López Obrador, né? Do Partido Morena, abre as portas para a entrada capitalista, é uma gestão capitalista completamente.
E quem faz o trabalho da direita são os zapatistas. É engraçado. Isso dá para parecer muito com o PT aqui, né? Quando se fala que a gente, quando critica o PT, faz o serviço da direita, e o PT não fez nenhum trabalho para a direita, né? É engraçado. Enfim, então, se aqui em 2006 houve a contra-campanha, né? A outra campanha como um espaço importante de propagar a ideia, né? Propagar essa ideia política, né? De que partidos políticos são iguais e conquistar o Estado, enfim, o problema é o Estado. Agora eles acharam que seria importante fazer de uma outra forma o mesmo chamado de atenção, né? De que o problema está no Estado. Então era evidente, né? Evidente que eles não iam vencer a eleição. Não era essa a ideia. Era uma ideia de apenas utilizar os espaços de uma maneira que eles acharam que era mais importante para eles, para falar sobre essa tormenta, sobre essa guerra de extermínio. Que acho que é isso que a gente tem que... Se tem alguma coisa que a gente tem que se debater bastante, se preocupar, é a guerra de extermínio, é o avanço, né, as conquistas territoriais de grandes corporações transnacionais capitalistas, e não se os zapatistas agora aderiram à campanha eleitoral. Assim, eu acho que isso é muito pequeno perto do problema que a gente tem. Bom, vamos aí ouvir mais uma música então, agora com a banda Atóxico, tocando a música Nadie em Quem Confiar, e aí a gente volta para continuar a conversa aí. ¿Usted cree que pueda disminuirse la corrupción? Sí, yo creo que sí. Ese grupo tóxico, pues por eso tengo tantos amigos aquí. You have got to take the upper hand in all situations. The people, whether they're dead or not, will walk all over you. Never trust the living. No es a base de influencias, comienza desde abajo, fórmate como todo hijo de vecino y consigue tu chance. What did you say? Padrísimo. Hazle saber que aún está vivo y que hay algo por qué luchar y por qué vivir. Continúa con mi vida. Tú sabes que tú eras mi vida. Así que no quiero ninguna mujer. Oye, mira, no hay razón para ser enemigo. Yo no tengo enemigos, acabo con ellos. Sea quien sea, y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. My God, what are you? I'm a woman. Who gives a shit? I know. Sex changes things. I admire people with power. You're a real pain in the ass. For once in your life, tell me the truth. I'm in love with another woman. Aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente tá aqui trocando uma ideia com o João Branco sobre o México em rebeldia. E aí a gente tava falando agora sobre os neozapatistas e o peso dele na política. Agora eu queria entrar um pouco no assunto que você estuda mais profundamente, que é o levante de Oaxaca e como que tá o Oaxaca hoje, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Oaxaca é um mundo também. E tem todas as suas particularidades, suas diferenças, né, em relação ao movimento zapatista.
A gente tem que tratar como movimentos bem diferentes até, embora enfrentando o mesmo Estado. O mesmo Estado e o mesmo terror capitalista. Eu acho que você me perguntou como é que está nesse momento, né? E acho que dentro de toda essa conversa também é em relação à presidência de López Obrador. Bom, o Oaxaca, nesses últimos 20 anos, né, é bem considerado como um espaço de resistência política na área da educação. Na questão indígena desde sempre, e para além da questão indígena, também na educação. Isso se deve a toda a força do movimento docente. Ali, né, no México, existe um sindicato, né, um tronco, né, um sindicato nacional muito forte, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Educação, e nos estados é dividido em subseções. O Oaxaca é conhecida como a seção 22 do sindicato. No final da década de 70 houve já um rompimento, porque coisas de México, né, a gente fala, tem até um ditado que chama México is different. Mexican Rules, que é isso, né? O Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Educação no México foi criado pelo Estado, pela presidência, né? Então tem uma relação direta ali com o governo. E, enfim, no final da década de 70 há um rompimento. O movimento docente de Oaxaca rompe com a burocracia sindical e cria um outro sindicato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação no México, que é caracterizada, né, principalmente por democratizar suas relações, né, as relações dentro do sindicato, as relações com o Estado, porque era o peleguismo total, né? O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Educação é o peleguismo por excelência, assim, pelego como poucos são tão pelegos. Enfim, e desde então eles construíram uma trajetória muito combativa, de enfrentamento às políticas educativas de Estado e de aproximação cada vez maior às comunidades indígenas do estado de Oaxaca. O Oaxaca é o estado com a maior diversidade étnica do México, são 17 etnias. Se não me engano, 1 ou 2 municípios de Oaxaca não tem população indígena, então a presença cultural e política dos povos originários em Oaxaca é muito forte, e isso foi determinante para influenciar as práticas políticas e pedagógicas desse movimento docente, né? Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Em 2006, o movimento docente organiza um protesto, né, uma grande paralisação na capital da cidade do estado de Oaxaca, que chama Oaxaca também, a capital. E essa paralisação começa a durar dias, semanas. Eles paralisam, acampam na principal praça da cidade, e depois de um mês de paralisação, o governo do estado de Oaxaca invade o acampamento dos professores, né, com helicópteros inclusive, né, tenta expulsar à força. E nesse momento a população, pela rádio, viva as rádios livres comunitárias, né, pela rádio do movimento docente, a Rádio Plantão, convoca a população, avisa, né, alerta a população de que está tendo a desocupação violenta, e a população sai em apoio dos professores, enfrenta a polícia, derrota a polícia, e nessa eles meio que dão aquela empolgada da vitória e começam a ocupar os prédios públicos de Oaxaca e expulsam a administração, né, do estado de Oaxaca, né, se dissolve. Né, não existe mais uma administração pública em Oaxaca em 2006. Só um parênteses, tem um documentário no YouTube, né, Tomada de Todos os Medios, né, que fala? Tem esse, tem também o... Um pouquito de tanta verdade. Um pouquito de tanta verdade. Esse aí, exatamente, né? Então, dando esse contexto, eles, enfim, expulsam a administração pública, forma a comuna de Oaxaca, que dura por volta de 6 meses, até a sua dissolução ultraviolenta. Isso é importante para dizer que, assim, o Oaxaca
é um estado em rebeldia, né? E se tem cada vez mais que ali em Oaxaca é o lugar das barricadas, né? Tem até essa imagem pejorativa dentro do México. Bom, isso tem muito a ver, então, com o grau de organização do movimento docente e também com a organização da vida comunitária dos povos originários. A relação, a sua forma histórica de se organizar, né? Que é baseada, inclusive, em princípios que o anarquismo valoriza muito, né? O apoio mútuo, a democracia direta, a reciprocidade, a autogestão. O Oaxaca exercita isso há séculos já. Então, digamos que, dando um contexto atual, né? Essa relação forte que existe entre a educação de Oaxaca, a educação comunitária e a força organizativa dos povos originários se constitui numa barreira para um avanço capitalista. Dentro dessa questão, né, do avanço das empresas de mineração, das hidrelétricas, das eólicas e tantas outras, vai ser um enfrentamento muito grande com as comunidades e o apoio, né, que a relação que existe com o movimento docente, que é muito forte, dificulta as coisas do ponto de vista do Estado e das grandes corporações. E a proposta pedagógica de Oaxaca é muito forte. Então, o que eu quero dizer tudo isso? Além de todo esse avanço de empresas transnacionais, tem uma questão que se chama reforma educativa no México, que é muito mais violenta que a reforma educativa aqui no Brasil, que essa reforma do ensino médio é muito mais violenta, e o objetivo dela a gente entende que é para destruir o movimento docente de Oaxaca e junto com ele destruir também a organização comunitária de Oaxaca. Fechando, então, que acho que eu estou vendo que a gente vai precisar já partir para os finalmente. O governo de López Obrador tinha prometido revogar a reforma educativa de Peña Nieto, que era uma reforma bem agressiva contra o movimento docente e contra a educação comunitária de Oaxaca. Ele revoga e no lugar ele oferece uma reforma educativa que conserva 80% da reforma que ele revogou, que é o que a gente chama então de mudar para não mudar nada. Nesse contexto, no momento atual, que vai se dar então, que está se anunciando, é de novo um enfrentamento do Estado contra o movimento docente, contra os povos originários de Oaxaca, nesse quesito da educação, porque a reforma educativa, se ela tem um objetivo claro mesmo, evidente, é o de fraturar as comunidades, no que já aconteceu também durante o governo de Peña Nieto, só para elucidar, né, chamar a atenção da gravidade da coisa, né, o massacre de Notitlán, que por conta de um protesto de professores, né, eles organizaram barricadas e rodovias do estado, morreram 8 pessoas, né? Então, assim, o contexto da reforma é militarizado, é de violentar mesmo as comunidades. Bom, caminhando aqui pro final, infelizmente, porque assunto não falta sobre todas essas questões. E aí queria agradecer aí, João, por ter colado aqui no programa e ter elucidado várias questões aí sobre o México, e já ficar o convite para outras vezes para falar mais sobre Oaxaca, principalmente. E aí deixar o espaço final para você falar o que você quiser, divulgar aí as questões e tudo mais. Poxa, não, só agradecer de novo e valorizar espaços que nem esse, né? Aqui o que a gente falou o subtexto aqui, com certeza foi auto-organização, né? E que a gente cria os nossos espaços de luta. Aqui com certeza é muito contente de estar aqui e desejando toda a força para vocês aí nessa caminhada, né? Que estejamos fortes aí para esse momento de tormenta. Eu agradeço. Temos uma agenda que a gente, no dia 11, né, vai ter um evento no CCS no qual, de novo, né, eu falarei sobre o momento atual de Oaxaca, sobre movimento docente,
Vai ser, acho que a palestra vai se chamar Apoio Mútuo, Violência de Estado e Movimento Docente em Oaxaca, que vai se tratar justamente, né? Acho que ali vai dar para aprofundar ainda mais essas questões, né? Toda essa relação que existe entre apoio mútuo, reciprocidade e educação e, claro, terror de Estado. Então vai ser no CCS, Rua General Jardim, melhor falar endereço, né? Rua General Jardim, 253, Sala 22, dia 11 de abril, uma quinta-feira, às 7 horas da noite. E nos vemos lá. Valeu, gente. Vamos colar aí pra aprofundar mais sobre isso daí. Sobre esse assunto, né? Isso daí parece o Bolsonaro falando, Deus me livre. Então, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, todas as quintas-feiras, às 18 horas, na antena0.com. E quem quiser ouvir depois, a gente tá lá no desobedienciasonora.milharal.org. Valeu aí, até a próxima.